Oi, Simone. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia também. Curtindo o friozinho, né? Ah, nem me fala. Piorou, né? Piorou. Tá frio aí em Biúna? Tá. Tá, né? Acho que deve estar uns 8 graus, assim, a Uau. sensação. Eu acho que aqui nós estamos com 12, tá geladinho. É muita mata, né? Então É, fica gelado. É isso. é verdade. Hoje já vi menos passarinhos, você já percebe que Já já estão muda tudo. intocados, né? É, exato, né? Mas tá bom. Muito bem. Importante que a vida vai devagar tomando o ritmo, né? Eu fico com receio, né? Porque esses extremos, né, não são bons, né? Para ninguém, né? Não, o extremo nunca é bom, né? E a gente sabe que é por nossa causa, né? Na verdade, né? É, e falta de aviso também não é, né? Porque tem um monte de gente trabalhando nisso, informando, né? Dizendo que já foram feitas reuniões, né? Inclusive aqui no Brasil, esse processo começou lá na Eco 90, né? Na época do Fernando É, Collor de Mello, lá no Rio, né? Veio todo mundo é, para estabelecer protocolos, né? Começar a tratar melhor o planeta, mas o homem é terrível, né? é. E a gente vem em governos sucessivos que não dão a devida importância. Infelizmente, Não dão. é tudo assim na É, base do terror. Por exemplo, aí outros países começam a nos pressionar, aí faz sim, uma coisinha. Aí ele faz uma coisinha, é. né? Então, quando tem alguém reclamando da gente, tem que reclamar mesmo, porque tem Uhum. razão de reclamar, porque a gente não sabe cuidar É, do mínimo, infelizmente é verdade. né? Porque eles estavam falando de diminuir, né, Emissão de gases. isso, a emissão de gás e tal. Mas se a gente pelo menos conseguisse controlar a Amazônia, nossa, ia ser perfeito. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Já ia dar assim, né, um salto, Oi, né? Paulo. É verdade. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Eu fico assim bem indignada porque a gente vê, inclusive aqui, o desmatamento em muitos locais, muita queimada, né? Das pessoas Uhum. terem que sair das suas casas. Já pensou você ter que sair da sua casa por causa de queimada? A gente vê na TV uma coisa, mas acontecer com você, É. né? Oi, Oi, Olha, Bia. Cris. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Bem. Outro dia eu vi uma foto chocante. Era um cruzeiro na Grécia que eles estavam passando assim e aí tinha uma montanha, tava pegando fogo, mas muito fogo. E as pessoas todas dentro do cruzeiro batendo foto, e tal. Eu falei, nossa, virou atração turística isso? é. Mas foi um dos últimos, esse da Grécia, né? Que foi bem. Foi há pouco tempo, né? Agora, Foi nem sei se agora, é bem apagou, recente. nem sei se apagou. Não sei, também não sei. Né? Dá um medo mesmo, né? Dá um medo de viver num lugar assim. Infelizmente, o homem é muito egoísta, pensa em si mesmo, né? E ele realmente deixa essas coisas importantes para segundo plano. Nesse sentido é burro, né? Chega a ser É, burro, né? é, mas, Porque mas é aquela história. Se você acredita que tem uma vida só, então eu vou aproveitar agora, porque daqui um pouco eu vou morrer mesmo, né? Então, não vou ter que dar satisfação. deixa o problema para quem for governante lá É, no futuro, né?
esquece o coletivo, né? A pessoa, a sociedade que vive, né? Exatamente. Pensa em si somente, né? E aí vive de forma totalmente egoísta. É a mesma questão da educação. Todo mundo fala que é importante trabalhar a educação, mas ninguém faz, ninguém executa, né? E é muito simples de entender, porque isso não dá ibope. Porque a educação é um processo de longo prazo, né? Você tem que começar primeiro educando os professores, né? Então você tem que preparar muito bem os professores. Depois, preparar bem, você tem que pagar bem os professores para atrair gente boa que vai se dedicar a isso. Depois que você preparou tudo isso, aí você vai começar. Currículo de educação básica. Faz um currículo excelente, né? Coloca as melhores cabeças discutindo isso. Depois de fazer educação básica, aí você pode pensar no resto, mas a educação básica dá para todos igual. Esse é o fundamental, é o essencial. Só que para fazer isso, você precisaria de talvez 15 anos, 20 anos. O político se elege por um mandato de 4, né? Então, para que ele vai fazer isso? Para dar o chapéu, o cartaz para o outro? Então, ele não faz. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Marília? Oi, Tudo Bruna. bem? Boa Você? noite. Boa noite. Passei, tio. Beleza. A gente só estava Tava aquecendo a dando um língua. papo bom, hein? A gente está falando, começou com as condições climáticas, né? Essas variações, né? Onde está quente, está muito quente, onde está frio, está muito frio, Verdade, meu né? Deus. O Uhum. planeta está, isso nós estamos falando, o planeta está ressentido de ser maltratado, né? Exato, é verdade. Com razão, porque a Então gente ele responde, maltratou, viu? ele É. responde. É simples assim, ação e reação. É verdade. Ainda outro dia eu vi aquele filme, o Dia Depois de Amanhã, Sei, né? sim. Que fala Mas assisti já. é, e o próprio cientista lá que descobre as coisas tal, ele vai falar com o presidente dos Estados Unidos, do vice-presidente, e ele não dá bola. Você está louco que eu vou alertar a cidade, o país, né, que precisa ser evacuado? Eu não vou fazer isso. Aí precisou acontecer, né? E eles bateram lá na porta do México, né? Uhum. Para poder migrar todo mundo dos Estados Unidos, porque congelou tudo, né? Então aí você põe arrogância dentro de uma sacolinha, vai humildemente, bate na porta, você pode me ajudar? Aí quem sabe aprende, né? É. Essa é a grande realidade. É. É verdade. Enquanto nós tivermos pessoas que acham que têm o poder na mão e podem mandar e desmandar, né, e não levando em consideração as coisas que são essenciais, nós vamos continuar enfrentando isso, né? Concordo. Olha, tem um amigo Cat aí. Amigo Cat, ele sempre ele escuta a voz da internet aqui. Quando eu entro em aula, qualquer coisa, ele vem. Barato. A Bianca também tem um que fica bem pertinho dela, é ou não é? Cadê, Bi? É que O dela agora ele aqui? tá comendo, mas Tá. ele sempre vem. Meu neto. Todo... Olha aí, o É, seu neto, Ó, né, mãe? tão Tá mal, hein? comendo. Logo ele já vem. É, muito mal. bem. Vamos começar? Vamos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Ok. Ah,
Muito bem. Então, nós estamos falando da questão do sexo nos espíritos, né? Em linhas gerais, o espírito não tem sexo, né? Como vimos, o espírito é uma energia, uma essência, ele não tem uma polaridade, ele assume só essa polaridade quando precisa reencarnar, né? Mas nos estados de pureza e de elevação, o espírito se expressa por si só, com a sua energia, né? E isso não tem sexo, é energia pura, né? E esse é o nosso futuro, né? Todos nós vamos chegar lá. Mas, enquanto isso, a gente assume essa polaridade para poder reencarnar. Ainda precisamos da reencarnação, né? É uma escola muito necessária para o nosso estágio atual. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas essa questão da oportunidade reencarnatória, né, do fato de estarmos aqui, independentemente da polaridade masculina ou feminina, enfim, mas o quanto esse corpo funciona de forma extraordinária, né? Como que Deus conseguiu construir uma máquina tão extraordinária, de forma que tudo fosse sincronizado, de que houvesse duplicidade, né? E que os órgãos que não são duplicados, eles duram muito, né? Que é o caso do coração. Nós temos um coração só, temos 2 pulmões, né? Temos 2 olhos, 2 ouvidos e por aí vai. Nós temos vários sistemas que acabam sendo duplicados. E no caso do coração é um só, e ele é essencial, né? Mas como ele dura? É porque se a gente tratar direitinho, tiver uma boa alimentação, fizer exercício, a pessoa não tiver nenhum problema físico propriamente dito, o coração vai bater 90, 100 anos, sem interrupção, né? E eu não sei se vocês já fizeram as contas, mas isso dá alguns bilhões de batidas. Você pegar 70 batidas por minuto, mais ou menos, multiplica pela quantidade de minutos em 70, 80, 90 anos, serão bilhões de batidas do coração, que nós nem percebemos. Ele está lá, nós estamos aqui falando, vivendo, respirando, tomando as decisões que quisermos, e o coração está lá, fazendo o trabalho dele de forma incessante, né? Então, que coisa incrível isso, né? De você ter uma máquina tão perfeita, e por mais que o homem já tivesse tentado copiar, ele não consegue chegar a esta máquina, né? O que prova realmente que somente um ser muito superior poderia ter desenhado, né, esse projeto. Instituição em transplantes já é um avanço, mas você projetar um corpo inteiro, ninguém consegue. E até porque a gente sabe que quem dá a vida é o espírito, né? Então a máquina não produz um espírito. Então nós podemos fazer réplicas, talvez próximas, né, da realidade. A ciência já estudou, né, todo esse mecanismo, a forma como todos os órgãos funcionam, como todos os tecidos funcionam, tudo é conhecido. Mas o clique, né, o start da vida, a ciência não consegue explicar. Aconteceu de uma fusão de uma célula ali que trouxe a vida, tal, mas não consegue explicar a essência disso tudo. Mas, enfim, tudo isso para a gente realmente refletir, né, como é importante ter esse instrumento na nossa vida e que a gente deve fazer bom uso dele, né? Então, o André Luiz, ele nos coloca esse pensamento aí, onde o sexo está associado à questão de energia, né? E, por essa razão, deve sempre ser usada com equilíbrio. Aqueles que têm excesso, que a têm em excesso, ou seja, que têm essa energia sexual em excesso. E André Luiz nos dá a receita quando diz: o amor nesses planos mais baixos, ele está se referindo a nós aqui encarnados, né?
é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Quando André Luiz fala sobre permuta de energias perispirituais, isso nos faz lembrar um filme chamado Cocoon. Vocês assistiram? Lembram desse filme? Lembro, Não? lembro. É um filme da década de 80. É interessante de assistir. São uns ETzinhos que vêm para a Terra e aí eles, né, se vestem de humanos e o intuito deles sempre foi positivo, não era ruim não, eles eram seres bem evoluídos e eles acabaram vindo para a Terra porque eles perderam um amigo. E eles estavam procurando esse amigo. E aí começa a história, né? Eles vão para um lugar, tal, e se misturam aos humanos, e a intenção deles era achar esse amigo. Mas no final lá tem uma cena que é muito interessante, porque tem um humano, até um ator conhecido, já fez diversos filmes, e ele se engraça por uma ET. Né? Ela não é uma ET, né? Ela está no formato feminino, mas ele se apaixona por ela. Então ele fica atrás dela, tal, e aí um dia ele propõe para ela, né, que queria fazer sexo com ela, né? E aí ela disse que sim. E aí ele ficou todo animado, né? Oh, que bom. Então como é que vai ser? Aí ele falou, vamos para a piscina. Aí ele ficou mais animado ainda. Nossa, na piscina, que coisa maravilhosa. Aí foram os dois para a piscina, né? E aí ele chegou e mandou ele para um lado, para a borda da piscina. Aí ele foi, ficou lá. Aí ela foi para o outro lado, para a outra borda da piscina. Aí ele não entendeu nada, né? Ué, o que ela está querendo? E aí ela simplesmente falou assim para ele, eu quero que você feche os olhos e sinta. Ele não estava entendendo nada, eles estavam com, sei lá, quase 50 metros de distância um do outro. E aí ele fechou os olhos, e aí quando ele abriu, ela se concentrou e saiu uma energia dela, assim, sai uma luz, né? Aí o filme projeta, é uma bola de luz que vai, bate no teto, na parede e tal, dá uma volta, ilumina todo lugar e vai para cima dele, aquela energia, e entra nele. Quando entra nele, ele entra no estado de êxtase. Nunca tinha sentido aquilo. Então, aí ele entendeu o que era a troca de energia, né? É falar, aqui no meu mundo é assim que nós nos amamos, trocando energias. E aí ele fala, olha, eu nunca senti isso em toda a minha vida, e eu queria de novo. Ele fala, mas a gente não precisa de um momento especial para fazer isso, né? Basta nós nos envolvermos e dedicarmos a nossa energia um ao outro. E isso acontece. Então, de uma forma muito didática e simples, né? Ali estava mostrando exatamente isso, que nas altas esferas não há nenhuma necessidade de contato físico, né? A permuta de energias é que retrata fielmente essa condição do amor, de um pelo outro, de você gostar do outro. É simplesmente o fato de estar próximo, de conviver, de trabalhar juntos, de criarem as coisas juntos, isso já é suficientemente forte, né, para tornar as pessoas plenas e felizes com relação a essa questão da energia sexual, né? E é exatamente isso que o André Luiz está falando aqui. Claro que na Terra nós não chegamos a essa condição ainda, né? Apesar de que eu nunca estudei isso, mas eles falam que o tal do tântrico, né? Que tem lá uma energia especial, etc. Eu não sei, realmente eu nunca estudei, pode ser que realmente tenha alguns fundamentos. Mas
o fato é que quanto mais nós evoluímos, menos temos dependência do corpo físico e mais trocamos energias em todos os aspectos. E quanto mais estivermos presos à matéria, mais necessitamos desse contato físico para nos tornarmos plenos, né? E até por isso que muitos que desencarnam e eram, digamos, viciados, né, no sexo, voltam para obsidiar criaturas neste campo para continuar usufruindo, né, obtendo as energias dessa relação, mesmo que sendo sugado como um vampiro, né, como a gente já explicou em outras aulas. Então, tudo isso acontece também pela questão das energias sexuais. Pergunta? Não. A Júlia, que costuma estar aqui com a gente, ela é professora de Tantra. Só um comentário. Ah, legal. Eu nunca estudei isso, não tenho ideia. Ela está trazendo isso para a gente, para a companhia agora. Ainda é algo novo. Eu acho que isso é bem novo para todo mundo, né? Não é um tema assim muito difundido, divulgado, né? Não. Eu também fui conhecer recentemente, assim. Então, reparem a importância dessa informação, nos dando conta de que a energia sexual não está direcionada simplesmente à criação de filhos carnais, mas é força criadora da alma, de obras e realizações para a vida eterna. Isso quer dizer que, quando estamos pintando um quadro, elaborando um projeto qualquer, compondo um texto ou uma música, desenhando, praticando esportes, etc., estamos também usando esta energia. É a forma de preservarmos nosso equilíbrio, usando o sexo sempre com responsabilidade e dosando eventuais excessos de energia com atividades de cunho criador. Então, olha como é importante. Um Leonardo da Vinci, né, um pintor, um escultor, que lá atrás fez uma obra, né, pintou a Mona Lisa. Um quadro admirado até hoje. Quantos milhões de criaturas, né, já foram ao museu para admirar essa obra? Eu, particularmente, não acho graça nenhuma, não sou entendedor de arte, né? Eu não acho graça na pintura em si, mas é uma obra extraordinária porque ela é reconhecida internacionalmente, as pessoas viajam, né, para ir ao museu e vê-la, né? Então, olha a força, a energia que foi aplicada nesta pintura para trazer esse magnetismo a tal ponto de atrair a atenção de milhões de criaturas ao longo do tempo e da história, né? Que força que tem isso. E isso serve para qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. Quando realmente aplicamos, né, a nossa energia essencial, criadora, com todo o nosso amor, o carinho, o devotamento, podem sair estruturas, né, composições ou o que for, tão extraordinários que vão ficar para a eternidade. Como essas obras tradicionais que a gente conhece, como as músicas, as melodias imortais, né, que a gente ouve e fica encantado, né, fica realmente extasiado de ouvir obras tão magníficas, tão maravilhosas. Então, são coisas para a eternidade que foram criadas com muito carinho, onde essa energia sexual foi aplicada ali. E por isso ela tem esse valor extraordinário ao longo do tempo e ao longo da história, né? E uma outra informação também que é interessante, né? Todas essas obras que são conhecidas nossas, elas também estão no plano espiritual. Então você pega um museu como o Louvre, né, os grandes museus do mundo, que têm obras assim muito importantes, históricas, de artistas famosos, essas obras também existem no plano espiritual. E podem ser visitadas lá também. E, aliás, deve ser ao contrário, né? É como se essas obras já existissem e os autores delas, quando reencarnam, materializam elas para o campo físico.
né? Uma coisa bastante curiosa isso. Então, mostra todo esse entrelaçamento, né, de energia, das coisas boas que podem ser construídas quando estamos numa atitude positiva, criadora, né, com a boa intenção de ajudar o próximo. Como a gente estava falando aqui, uma das principais características do desenvolvimento da sociedade é a educação. É muito simples, não precisa explicar por quê, né? É muito básico. Mas se você tem uma sociedade que foi bem educada desde a base, ela cresce de forma saudável, cresce com pessoas que pensam, né? Que não ficam seguindo retóricas ou seguindo o que A, B ou C falam, mas pensam por si só e pensam profundamente. Então, a educação é essencial em tudo. Mas qual é o ser que se dedica, né, a criar processos de educação? Podemos estender isso do ponto de vista global. Quem que tem, né, uma criação, uma orientação dedicada à educação? Os governos não fazem isso de forma profunda porque só tem 4 anos de mandato e não interessa. Eu faço 4, não completo a obra, aí vem o outro e põe o carimbo dele na minha obra. Então eu não faço. E vai ficando assim. Aí tem, né, aqueles abençoados que fazem obras particulares, que realmente têm desenvolvimentos em bom sentido e que realmente buscam essa contribuição para a sociedade, né? Então, esses acabam criando obras por si só e obras que são valorosas. E essas acabam permanecendo também. Mas o que a gente deve realmente pensar é no sentido individual, a nossa evolução individual, e no sentido coletivo. O que eu posso contribuir para a minha coletividade, para a minha sociedade, de forma que eu possa deixar um registro, uma marca para quem vier depois. Então, esses são pensamentos que devem realmente passar pela nossa cabeça. E sempre pensando isso, que quando eu estou pensando nesse sentido do bem positivo, eu estou usando a minha energia sexual. E isso pode me manter, né, equilibrado. Muito bem. A pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, não? Pode, sim, Pode, né? pode. Se nós estamos partindo da premissa que o espírito não tem sexo, então ele pode animar um corpo feminino, pode animar um corpo masculino, tanto faz, depende das necessidades evolutivas de cada um, né? Isso pode também, de uma certa forma, justificar processos de homossexualidade? Pode. Se eu reencarnei diversas vezes como homem, e aí, por alguma necessidade qualquer, eu tenho uma reencarnação como mulher, como eu fiquei muito tempo enraizado naquela polaridade, quando eu passo para outra, eu posso ter esta tendência. É natural. E por isso que os processos são compreensíveis do ponto de vista evolutivo. Então, isso acontece. É um processo natural da evolução. Então, sim, a gente pode... E depois outra, as experiências, né, no corpo feminino são diferentes das experiências do corpo masculino. As necessidades são diferentes. Então, para você ter um espectro completo de evolução, nada mais justo do que você passar pelas duas situações, né? Onde você vai poder perceber exatamente todos os ângulos do processo de evolução. E a gente sabe que, em linhas gerais, você tem sempre, vamos dizer, a característica feminina um pouco mais sensível, um pouco mais emocional, né? um pouco mais amorosa, envolvente,
né? E o homem sempre mais no sentido um pouco mais agressivo. Isso é um processo que veio lá das cavernas, né? Que veio vindo dessa forma. E, naturalmente, quando você vai invertendo a polaridade, isso vai minimizando esses extremos, né? Você vai uniformizando, né, as emoções, de uma certa forma. Então, é um processo natural. Você, ora optar por um homem, ora optar por mulher, depende da nossa necessidade evolutiva. Então, a resposta é de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Depende das nossas necessidades evolutivas. Então, ora, somos espíritos e espíritos não têm sexo, né? É o que falamos. Por toda essa questão relacionada à disputa de sexos é completamente descabida, até porque nas próximas reencarnações poderemos estar no sexo oposto. A gente começa a ampliar e ver que determinadas discussões deixam de fazer sentido quando você imagina que na próxima encarnação você pode estar do outro lado. Então, por que eu vou ser tão ferrenho na defesa de uma certa posição, se na outra eu posso estar do outro lado? Então, é pautar as coisas com equilíbrio, né? Não que a gente não deva prosseguir, né, com os diálogos, mas sempre com equilíbrio. Apenas isso. Reconheçamos a questão de que somos seres eternos, mudamos de sexo ao longo de múltiplas reencarnações e respeitemos o próximo como espírito, sem rótulos, sem amarras, sem modelos, sem crenças e sem preconceito. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é exatamente esse tipo de situação que a gente deveria vivenciar, né? Quando enxergar o próximo, eu tenho que enxergar a pessoa. E a pessoa, você não vai olhar para o sexo, a idade, o time que ela torce, a religião que ela tem. Você vai olhar a pessoa. E esta pessoa, eu vou me envolver, eu vou estudar, eu vou compartilhar, eu vou conviver com esta pessoa, né? E quando a gente pensa dessa forma, você vai desvestindo os rótulos. E eu não vou enxergar a pessoa pelo rótulo A, B ou C, mas simplesmente a pessoa. A pessoa é o espírito em evolução, ponto. Fica mais fácil, né, da gente compreender e respeitar o próximo. Observemos que há muitos heterossexuais com comportamento muito mais promíscuo do que homossexuais, por exemplo. É um fato também, o que significa que não adianta, nós temos que ter responsabilidade e equilíbrio, né? E não partir para as loucuras e ser permissivo de tudo, porque isso não vai nos levar a extremos e a desequilíbrios. O homossexual é também um espírito em evolução, merece o mesmo respeito, carinho e atenção que qualquer outro espírito encarnado ou desencarnado. É um espírito em evolução, né? Como todos nós somos. E vemos em André Luiz, no Mundo Maior, o capítulo 11, onde diz: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. E aqui eu cito o exemplo do... Não sei se vocês devem conhecer, já passou muito aí pela internet, vários vídeos dele, o Nick Vujicic. Sabe quem é? É um homem que ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. Ele tem, na verdade, ele tem um cotoquinho assim na perninha, acho que direita. Tem vários vídeos aí. É uma coisa, né? Nasceu assim. Eu não conheço exatamente toda a história dele, mas já ouvi ele fazendo muitas palestras. Ele é um cara extremamente otimista. Então, se você imaginar, e aí você fica pensando, né?
Como é que ele faz para tomar uma latinha de Coca-Cola? Ele não consegue. Se você não consegue pegar a lata, como é que ele vai abrir? Pois ele mostra lá um filme dele, ele indo na casa dele, abrindo a geladeira, pegando a lata de Coca-Cola com a boca, abrindo a lata com a boca e bebendo. Uma coisa tão simples, né, que a gente faz naturalmente, nem pensa, né, simplesmente vai e executa. E ele teve que estudar uma forma de fazer isso. Mas faz e com alegria, porque ele ensina isso aos outros. E tem uma palestra que é muito curioso, que ele vai falando, e ele fala muito bem. E aí, ela falando assim, a vida vai trazendo muitas surpresas. E ele está num palco assim, né? E ele se joga no chão e fica de cara para o público, assim, né? De barriga para o chão. E aí ele caiu assim e ficou olhando para o povo, fez umas caretas, o povo riu, né? Aí ele falou assim, vocês estão rindo? É. Pois é, como é que eu faço para me levantar daqui agora? Aí que a gente vai se dando conta, né, dos problemas. Ele não tem braço, não tem perna, como é que ele se levanta? Pois aí ele naturalmente treinou muito, né? Ele tinha um telefone do lado dele, estava ali propositalmente, naturalmente. E um telefone, ele se aproxima do telefone com a cabeça, ele vai subindo no telefone até um determinado momento em que ele pode dar um impulso com a cabeça e nesse impulso ele sobe. Quando ele sobe, ele se equilibra. E aí, naturalmente, todo mundo bate palma. Ele se levanta sozinho. Claro que ele treinou muito para fazer isso, mas tudo isso exatamente para dizer que uma pessoa como ele é casado e ele tem 2 filhos. Então, aí você fica pensando, né? Que coisa que é o amor, né? Que coisa que é o fato de você se interessar por alguém, né? Que no caso da aparência pode ser diferente de todos e ser uma pessoa problemática, mas que na verdade não é. É uma pessoa feliz, alegre, descontraída, é religioso e ajuda os outros. Enquanto alguém chega lá e fica reclamando para ele que tem a unha encravada ou que está com uma dor de estômago, aí ele fica olhando assim para a pessoa e fala, será que ele não me enxerga? Porque vem reclamar para mim de unha encravada? Eu nem perna tenho. Ele vai reclamar para mim de unha encravada? Então, são essas superações, né? Essa forma de enxergar a vida com alegria, em que você está usando a sua energia sexual no bom sentido, construindo coisas positivas, apesar de dificuldades. E construindo coisas positivas a ponto de ser atraente, a ponto de as pessoas gostarem de você, a ponto das pessoas irem atrás de você para conversar com você. Né? Então, esses são exemplos que mostram exatamente isso, que não depende da forma, né? Não depende do sexo, não depende de rótulo nenhum, depende de como nós aplicamos a nossa energia na nossa vida. É isso. Essa é a grande lição, né, para todos nós. De forma estamos usando a nossa energia e aí avaliando isso, né? Poxa, se ele tem dificuldade de abrir uma latinha de Coca-Cola, que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse difícil, né? Para nós não é difícil, nós temos os 2 braços, mas para ele que não tem 2 braços e 2 pernas, ele teve que fazer exercícios múltiplos para chegar a essa condição. Então, aí a gente vai dando mais valor, né, à nossa vida, e com mais valor a gente fica com mais ânimo. Poxa vida, eu não tenho direito a reclamar de nada, eu sou um abençoado, né? Eu nunca me esqueço, eu tinha um irmão, já desencarnou, ele nasceu sem a mão direita. Foi o primeiro filho, né, dos meus pais.
E ele nasceu em 1951. Então, naquela época, né, a medicina era meio complicada, não existia nada, né? Não existia prótese, simplesmente. E minha mãe tinha 22 anos quando ele nasceu. Então, era muito jovem, 22 não, perdão, ela tinha 20. Era muito jovem para entender isso, né? O primeiro filho com um defeito desse, mas foi levando, foi levando. Depois veio meu irmão do meio, veio fisicamente normal, e depois, 10 anos depois, veio eu, também fisicamente normal. Mas aí a vida vai trazendo, né, situações. E um dia, o meu irmão, esse que não tinha mão direita, naturalmente, ele forçadamente acabou sendo canhoto, né? Fazia tudo com a mão esquerda. E um dia ele chegou para minha mãe, ele tinha 6 anos de idade, e falou assim: mãe, todos os meninos na escola usam sapato de amarrar. E eu não. E a minha mãe fazia de propósito, que era justamente para ele não amarrar. Porque como é que ele ia amarrar o sapato? Com uma mão. Então a minha mãe comprava o sapato para ele sem cadarço. E aí ele veio com essa questão. Imagine um filho de 6 anos chegar para você, que é mãe, e falar assim: eu quero amarrar o meu sapato também. E que você vai explicar para o seu filho que ele não pode fazer isso? Porque ele não tem uma mão? A minha mãe não sabia o que fazer. Aí ela falou assim: filho, eu não sei como te responder isso, mas vamos fazer juntos. E ela ficou quase 2 horas com ele. Vai de um jeito, vai de outro. Porque aí ela, com uma mão só, tentou fazer. E foi tentando, foi tentando. E uma hora ela conseguiu. 2 horas depois, tentando, 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 ela conseguiu. E aí falou: ó, filho, eu peguei o jeito, é assim. Aí ela falou: agora treina. Aí ele foi, treinou, e ele aprendeu também. Então, os dois se superaram na dificuldade para poder, vamos dizer assim, engajá-lo num processo social onde todo mundo amarrava o sapato. E ele quis aprender. Ele era um menino de 6 anos. Na cabeça dele não cabia que ele era um deficiente e ele não podia amarrar um sapato. E dou os parabéns até para minha mãe de que topou a parada, né? Porque podia falar: não, uma hora a gente vai fazer isso, despista o problema, né? Ela encarou de frente e resolveu a questão. Então, são esses grandes desafios que valem ouro, medalha de ouro na nossa encarnação, né? Aproveitando o jargão da Olimpíada que acabou agora, são medalhas de ouro. Para a gente aproveitar esses momentos com grandes aprendizados e deixar isso para a posteridade, né? Para aqueles que vêm atrás, para entender que não há grandes limitações, só há autolimitação. Quando você quebra esse bloqueio e se dedica, você vai encontrar meios de fazer. Né? Isso me lembra também, vocês assistiram o Perdido em Marte? É um filme? Né, que você imagina, o Matt Damon, né, ficou em Marte sozinho. Esse filme é incrível. Então, imagina o que ele teve que aprender para poder sobreviver em Marte. O filme tem toda uma história, eu recomendo para vocês. Depois a Terra tenta ir buscá-lo, tal, mas isso demora muito, porque uma viagem da Terra para Marte são 4 anos. Ele não tinha 4 anos, ele tinha que sobreviver cada dia. E aí ele vai, né, usando a tecnologia, os conhecimentos que ele tinha, ele vai arrumando as formas de sobreviver. E arrumando as formas de se comunicar com a Terra. Olha, é uma história maravilhosa nesse sentido também, né, de que o ser humano pode se superar em dificuldades absolutamente adversas.
Nós não acreditamos nisso, mas sim, podemos. Podemos. É possível. Mas é uma questão de acreditar nisso, né? De que essa energia está disponível, que nós somos criativos, tirar essas amarras ou barreiras que eventualmente foram colocadas para nós, seja por pais, professores, quem for, e às vezes nós mesmos colocamos, né? E tirar essas amarras para que essa energia flua, e essa energia fluindo a gente consegue resultados maravilhosos. Dúvidas? Marcelo, você falou Sim. do Nick, né? Aí eu fui procurar aqui, ó. Ah, olha ele aí, ó. Ganhei, É ele mesmo. ganhei esse livro Stand aqui. Strong. Você ganhou? É. Você não leu ainda? Então, comecei a ler, mas estou bem no comecinho Ah, ainda, não terminei. Foi sei. um amigo professor que não fala inglês e disse que tinha Ah, ganhado esse livro e repassou para mim, né? Falou, ó, pode ser que você goste, né? Eu falei, com ah, certeza, vou ler sim. olha Então, eu aí, vou ler tá ele, vendo? depois eu repasso de novo para as meninas aí do inglês, viu? Com certeza. Mas é muito bom, É muito uma bom edição mesmo. americana, né? Ele está em inglês. Tá em inglês, É. tá em inglês. Ah, ainda serve para treinar o inglês, né? E ele fala sobre o bullying, né? Que ele fala sobre o comecinho que eu comecei a ler, sobre a infância dele e o bullying que ele sofreu na escola. E aí o livro é Como Superar o Bullying, né? Mais focado nisso. Mas é bem legal mesmo. Então, imagina o quanto ele deve ter sofrido com isso. Eu não conheço a história dele, né? Eu não sei se ele tinha pais adotivos ou se ele tinha pais, né, biológicos mesmo, mas enfrentar tudo isso, né? Os pais biológicos em relação a ele em relação às pessoas, à escola, né, sofrendo todo tipo de chacota possível e imaginável. E aí a nossa obrigação como pais, né, de educar os nossos filhos para que eles não façam bullying, né, Com de que certeza. isso é extremamente perverso e é uma medalha de chumbo, né? Nós falamos de medalha de ouro, essa é uma medalha de chumbo, pesado, denso, que você tem que carregar, porque você vai responder por isso espiritualmente, né? Você lesar a vida de uma pessoa, né, numa condição como essa, é um crime. Então, os educadores, os pais, os diretores têm que ter essa consciência, né? Ah, Com e certeza. nós, né, nessa condição de divulgadores aqui transformadores da humanidade, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? As escolas não podem aceitar esse tipo de situação em hipótese nenhuma. O bullying é um crime, em todos os sentidos. Teve até esse caso recente, né, do menino que se suicidou por causa de cyberbullying, né? Começaram Então, a... Ele é, postou um vídeo fingindo que era homossexual e assim, começaram a... foi no TikTok, né? Foi. É, é, é Muito triste. lamentável. Uhum. Ah, infelizmente, esses espíritos vão responder por isso. E as pessoas não têm dimensão, né, dessa maldade, ainda mais atrás da internet, né, que é covarde, você está escondido ali, e a questão da propagação, né? A pessoa não faz ideia, é um videozinho à toa aí. Não, não é à toa, ele pode se transformar em milhões, às vezes em bilhões, né, de criaturas que estão ali. Então, é nossa responsabilidade, né, de sermos corretos, né, de trabalharmos no sentido do bem, de aproveitarmos a nossa energia no bom sentido. Todos somos educadores, né? A gente não pode esquecer disso. Então, ó, o próximo tópico aqui nosso é falar sobre parentesco e filiação. Vou fazer só mais essa pergunta, ó, 203. Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Né? A questão é, o que os pais transmitem para os filhos é um corpo e um pedaço do espírito ou é só o corpo?
Vou dar um chute aqui. Só o corpo. Sim, ó, a gente Também sabe. Oi? Quem vai falar? O que foi? Então, eu falaria que seria o corpo, É. mas, por exemplo, segundo a constelação familiar, a gente tem alguns traços ancestrais que, às vezes, se não resolvidos, eles acompanham a gente. Então, não sei, realmente não sei como é que isso seria. Então, não, mas aqui estritamente é o seguinte: a gente sabe, o espírito é uma coisa e a matéria é outra, né? Então, quando nós estamos falando de fecundação do espermatozoide no óvulo, nós estamos falando de físico, Corpo. corpo. A Uhum. formação do novo ser ali, o que os pais estão fornecendo é material genético para fornecer e formar um novo corpo. Agora, neste novo corpo será associado um espírito, que não foram os pais que criaram ou produziram. Ok. É um espírito que vai reencarnar. Esse espírito pode ser familiar, pode estar ligado àquela família de muitas outras encarnações, pode ser um grande amigo, ou pode ser um total desconhecido. Depende de uma série de coisas, né? Mas o espírito é independente da matéria. Então, os pais fornecem o material genético. E aí o espírito reencarna usando esse material genético. Agora, o que a Bruna falou de ancestralidade, realmente pode ocorrer, porque aquele espírito que está reencarnando pode fazer parte dessa família. E ele traz toda a carga da família do passado naquela nova vida, naquele novo corpo. Isso pode acontecer, sem sombra de dúvida. Mas veja, são situações diferentes, né? Você traz uma memória, você traz uma ancestralidade da família, dos costumes, do jeito que aquelas pessoas viveram lá no passado, e você pode estar tão envolvido com aquelas pessoas e pode até participar daquela história naquele momento, e você continua trazendo isso para essa vida. É a sua ancestralidade, você fez parte daquilo. E aí, uma outra situação. Vamos dizer que você não tem nada a ver lá com o passado. Você é um espírito diferente, veio de outra família, reencarnou. E aí os pais ensinam para esse espírito um novo costume, uma nova situação, ensinam sobre os antepassados, como eles viveram, o que aconteceu, etc. E aí esse espírito acaba se inserindo neste contexto também, apesar de ser desconhecido daquela ancestralidade. Isso pode ocorrer também. E é por isso que a gente vai gerando vínculos, né? Então, uma família é um elo, aí vem um ser desconhecido, aparentemente não tem nenhuma conexão, mas aí os pais educam, ensinam, etc., a estabelecer um elo. Aí, este elo, este ser, uma hora vai, casa com outra pessoa e propaga esta cultura, essa ancestralidade na outra família, e isso vai encadeando em todo o processo, né? E é isso que faz a ancestralidade. Né? Essas famílias longevas que vêm, e às vezes são mapeadas, né? Na árvore genealógica, sabem de onde veio, etc., e podem ter comportamentos semelhantes ao longo das encarnações. Isso pode ocorrer, sem sombra de dúvida. Mas, às vezes, as necessidades reencarnatórias acabam te migrando ou mudando os rumos de acordo com o momento, né? Aquilo que você precisa aproveitar naquela encarnação. Então, às vezes, vamos supor, apenas por hipótese, você renasce no Brasil e você tem toda essa ancestralidade, cultura, de família que está ali. Mas, num determinado momento, você optou por uma profissão ou alguma empresa te chama e você muda de país. Em tese, você quebra momentaneamente aquele processo que vinha seguindo, porque você vai para um outro país, vai para uma outra situação, às vezes pode ficar por lá pro resto da vida, casar, ter filhos. Você, de uma certa forma, quebra um pouco isso. Mas não é que quebra, é que simplesmente você precisava de um outro tipo de experiências. E foi vivenciá-las de acordo com o seu livre-arbítrio, tudo certo. Mas esse tipo de influência, ele realmente existe.
E não só pela memória atual, pela memória genética, pela memória ancestral, pelo aquilo que está no nosso inconsciente, né? Porque tudo fica registrado no inconsciente. Então, as nossas vivências passadas estão conosco. E muitas vezes a gente acaba executando coisas no momento presente por causa do nosso passado e sem perceber, porque isso tudo está registrado no nosso inconsciente. Tudo bem? Muito bem, vamos parar por aqui. Vou colocar uma musiquinha aqui. Vocês estão ouvindo a música? Então vamos, neste momento, entregando os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa união fraterna, esse grupo que se reencontra semanalmente para estudar, para compartilhar experiências. E nesses instantes em que dedicamos a este estudo, sabemos da interação dos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões protetores, que se aproximam de cada um de nós, que se aproximam dos nossos lares, trazendo reconforto, paz, tranquilidade. Nós aproveitamos esses instantes de conexão com a nossa pátria, que é o mundo espiritual. Muito poucos são os momentos em que temos a oportunidade de dedicar a esta interação, a esses minutos de meditação e de interação, acima de tudo, com esses companheiros espirituais, amigos de outras épocas, amigos que nos deixaram nesta encarnação e que se encontram ainda ligados a cada um de nós, amigos desconhecidos, mas que já amamos sem os conhecer. Então, nesse instante, nós aproveitamos para esta interação intensiva com esses companheiros. E mentalizamos sempre a figura de Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de espíritos trabalhadores, mensageiros, que oferecem a oportunidade de um reconforto espiritual, de um balanço de energias, procurando trazer-nos o equilíbrio, procurando trazer-nos serenidade e coragem para enfrentarmos os nossos desafios diários. Então, essa equipe sempre se aproxima individualmente de cada um de nós, com seus jalecos brancos, e se posicionando à nossa frente, tocando suavemente o nosso ombro esquerdo, olhando ternamente para cada um de nós, pedindo para que pensemos em Deus, na natureza, na criação,
para podermos receber diretamente do mundo espiritual o influxo de energias, onde podemos sentir a presença da mão deste colaborador sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coronário. Folículos de luz recaem sobre o nosso coronário, iluminando a nossa glândula pineal, que fica no centro do nosso cérebro e que é o catalisador das energias para os nossos centros de força no perispírito. Essa energia vai fluindo, vai sendo distribuída por todos esses centros de força, que vão girando nas suas cores características, na velocidade adequada, vai permitindo o alinhamento desses centros de força e facilitando com que as mitocôndrias das células do nosso corpo físico produzam a energia que necessitamos para a nossa vida física, para todas as nossas necessidades diárias. É um momento de paz, de tranquilidade, de sensações de harmonia, de equilíbrio. Vamos aproveitar para erguer os nossos braços, que funcionam através da ponta dos dedos como verdadeiras antenas, que captam a energia que está aqui no nosso ambiente, que vem do espaço das estrelas luminosas, das dimensões mais superiores da espiritualidade. E sentimos esta energia adentrando pela ponta dos dedos, que fechando as mãos, capturamos esta energia e trazemos até o alto da nossa cabeça e abrimos suavemente as nossas mãos, distribuindo essas energias de forma longitudinal por todo o nosso corpo até os joelhos, voltando mais uma vez, distribuindo para que estejamos em absoluta harmonia com esses amigos espirituais, com o nosso corpo físico, que mantenhamos a mente clara e felizes por estarmos juntos nesta oportunidade. Nós agradecemos este companheiro que nos aplicou a bioenergia diretamente e pedimos que ele faça o mesmo para os companheiros do nosso lar, todos aqueles que vivem conosco, para os animais que estão conosco, que eles também possam receber este influxo de energia, para que estejam absolutamente tranquilos, serenos e também felizes por comporem este lar, junto a esses momentos de paz e tranquilidade com os irmãos espirituais. Também aproveitamos este momento para mentalizarmos os espíritos guardiões, são aqueles que cuidam do equilíbrio e da asepsia dos ambientes. Eles dispõem de equipamentos e, como se tivessem tochas de luz nas suas mãos, vão eliminando toda e qualquer energia negativa e tecendo cortinas magnéticas de proteção envolvendo as paredes, o teto e o piso de todo o nosso lar, cada uma das dependências, sendo envolvidas por estas tochas de luz, para que nos sintamos em absoluta harmonia e para que a energia de fora não adentre e não perturbe o nosso lar. E esta luz se torna tão forte que, se pudéssemos olhar o nosso lar do alto, de fora, poderíamos ver esta luz saindo pelas frestas das janelas, das portas, das telhas, como se uma bomba de luz tivesse ali caído no meio do nosso lar, inundando completamente todas as dependências com esta luz de paz e de amor.
Nós, assim, agradecemos esses companheiros que facilitam o nosso dia a dia, que nos inspiram com as suas boas ideias, que trazem a boa energia. Pedimos que eles permaneçam conosco hoje, durante o repouso do corpo físico, para que estejamos em harmonia e possamos rever os nossos planejamentos reencarnatórios, para acordarmos muito dispostos amanhã e darmos sequência às nossas atividades aqui na Terra. Então, agradecemos a presença desses queridos companheiros. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade do estudo. Agradecemos esse dia de vida na Terra, o nosso corpo, seja ele qual for, como for. Agradecemos por estarmos vivos, por termos sido criados um dia simples e ignorantes, tendo a eternidade e o universo à nossa disposição. Mentalizando então a figura de Jesus, o governador do nosso planeta, nós pedimos que ele permaneça conosco através dos seus mensageiros e que derrame sobre os nossos lares e sobre cada um de nós individualmente o seu manto de luz, de paz, de alegria, de felicidade, de bom humor, de muita tranquilidade, de coragem e de muita intensidade por estarmos vivos e trabalhando em favor de nós mesmos e de um mundo melhor. Que Deus nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Todo mundo bem? Muito. Uau. Maravilha. Esquentou. Eu me conectei forte dessa vez. Legal. Vai ter foto hoje? Bruna está em mute. Não, calma que eu tô voltando. Bianca sabe. Ah, tá. Não, tô brincando. Aqui nas meditações, às vezes eu vou e eu levo um tempo a voltar, assim, e eu fechei o olho nessa oração que eu fui. Eu me conectei bastante. Vamos lá, desdobramento. como é que é? Vai treinar desdobramento, né? O corpo tá... Emancipação da alma. Tipo isso. Vai lá, vamos para a foto. Quero treinar. Peraí, tem mais uma. Foi, gente, foi. Muito bem, gente. Aproveitem bem as suas noites. Durmam bem. E vamos em frente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Deus, uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.